Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Agora vamos a uma aula sobre o estudo de frações, beleza? A gente vai esmiuçar para você aqui tudo o que é importante sobre esse tópico, que é um tópico bastante relevante aí, tanto para concurso público, tanto para vestibulares, beleza? Então a gente vai de um nível básico avançando até o final da aula, onde iremos resolver 4 questões sobre esse assunto para que você fique aí top de linha e possa encarar qualquer questão sobre frações, beleza? Tá bom. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que as frações, elas sempre possuirão uma estrutura básica. Beleza, professor? Elas possuem uma estrutura básica. Por exemplo, eu pego a fração 2 sobre 5. Beleza. Cada número desse tem um significado. Este 2, a gente chama ele de numerador. O cara que está em cima, a gente chama ele de numerador. Beleza. Já o cara que está embaixo, a gente chama ele de denominador. Beleza, professor? Então, numerador é o cara que está em cima, denominador é o cara que está lá embaixo, é o cara que está dividindo. Muito cuidado, que esse denominador, ele é sempre diferente de zero. Ou seja, você nunca pode ter uma fração em que o cara que está embaixo é zero, beleza? Você não pode dividir por zero, você não pode aí ir contra essa lei da matemática, beleza? Tá. O que eu quero que você faça nesse momento, além de entender a estrutura básica sobre uma fração? Que você saiba representar essa fração por um desenho. Mas, professor, por um desenho? Vamos com calma. O que é a fração dos quintos? O que significa? Bom, vamos interpretar a fração dos quintos como se fosse uma barra, beleza, uma barra de chocolate. Pensa que você é uma criança. Show de bola. Uma barra de chocolate que eu vou dividir ela em quantas partes? Gente, quem indica a quantidade de partes que a gente vai dividir é o denominador. Como o denominador desse problema aí é 5 dessa fração, eu vou dividir em 5 partes. Então, uma, beleza? Duas, três, 4, 5, em 5 partes iguais. E dessas, eu vou pintar 2 partes, que indica o total de partes que eu vou pintar é o cara que está em cima, é o numerador. Então, eu vou pintar 2 partes. Beleza. Isto aqui é a representação 2 sobre 5. Ah, professor. Beleza. Então, se eu tenho, por exemplo, outro exemplo aqui, só para você desenhar, a fração 2 terços. Como é que eu represento 2 terços? Olha, o numerador é o 2, o denominador é o 3. Isso significa que eu tenho uma barra que eu vou dividir em 3 partes. Uma, duas, 3. E vou pintar duas. Isso é a representação de 2 terços. Beleza, professor. E agora, no que isso me ajuda? Por exemplo, como é que a gente faz cálculo com fração? Beleza? Cálculo com frações. Então, vamos pensar no seguinte problema. Vamos começar com um exercício básico que você precisa toda hora aí em questões de concurso público e em questões de vestibulares. Então, o exercício é só do tipo, calcule. Vamos calcular os seguintes itens que a questão me pedirá. Letra A, calcule 2 terços de 120. Professor, a gente pode fazer o desenho? Pode. Eu vou te mostrar 2 formas de fazer isso. E aí você escolhe aquela que você se sente mais confortável. Beleza. Primeira forma de resolver isso aqui. Presta bem atenção comigo. Primeira forma de resolver é desenhar. O que é a fração 2 terços? A gente acabou de ver. A fração 2 terços é uma barra que eu vou dividir em 3 partes. Uma, duas, 3. E vou pintar 2 partes. Vou até pintar de amarelo aqui, ó. Vou pintar uma, 2 partes. Isso aqui é 2 terços. Beleza. Só que nesse problema da gente aí, o todo, o valor referência é o 120. Então, isto aqui vale 120. 120, então, gente, são as 3 partes juntas. Como é que eu faço, então, para descobrir uma parte? Eu pego o 120 e divido por 3. 120 dividido para 3. Ó, o 12 para 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Sobra nada. Baixa o zero. 0 para 3 dá 0. Então, 120 para 3 é 40. Ou seja, cada partezinha dessa aqui, ó, equivale a 40. Beleza.
Mas a gente quer duas partes. Olha como ficou fácil. A gente quer duas partes. 40 mais 40 dá 80. Professor, já respondeu? Já respondeu. 80. E acabou. Esse raciocínio vai te ajudar demais. Vai por mim. Tá, mas essa não é a única forma. A gente tem outra possibilidade, que é um modo menos visual. É um modo mais técnico. Uma segunda forma de resolver. As duas formas são boas, tá bom? Eu sugiro que você saiba das duas, mas escolhe uma para você fazer. Segunda forma, 2/3 de 120. A gente iremos interpretar esse de como sendo uma multiplicação, vezes, beleza? Então, uma outra forma de fazer esse cálculo seria 2/3, o de é vezes 120. Aqui, você tem duas possibilidades. Você pode multiplicar o 120 por 2, pega o resultado e divide por 3. 2 vezes 120 dá 240. Dividido por 3 dá 80. Ou você poderia dividir o 120 por 3, que dá 40, e depois multiplicar por 2. O fato é que das duas formas, você chega na resposta que é 80. Vamos fazer mais alguns exercícios dessa parte antes de partir para operações básicas com frações, beleza? Tá. Então, letra B. Calcule, vamos colocar assim, 3/7, 3/7 de 280. Beleza. Então, a primeira forma de resolver isso aqui seria simplesmente desenhar uma barrinha e quebrar em quantas partes? Ah, professor, quebrar em 7 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E pintarei 3. 1, 2, 3. Beleza. Isso aqui é a parte que eu quero. Novamente, o todo aí, a referência dessa questão é o 280. Então, 280 é a junção de todas as partes. Então, eu tenho aqui 280. Beleza? Beleza. Vou pegar 280 e dividir em 7 pedaços para descobrir quanto que vale um pedaço. 280 dividido para 7 vai dar 40. Então, cada partezinha dessa aqui, ó, equivale a 40. Beleza, professor. E agora, como eu só quero 3 partes, eu faço 40 mais 40 mais 40. Ou seja, isso dá para a gente 120. Respondi a questão. Ah, professor, que massa. Letra B. Perdão, segunda forma de resolver. A segunda forma é a gente interpretar aquele de como se fosse uma multiplicação. 3/7 de 280. A gente escreve 3/7, o de interpreta como se fosse uma multiplicação, 280. Novamente, você tem duas possibilidades. Você pode multiplicar o 280 por 3 e depois dividir por 7, ou você pode dividir o 280 por 7 e o resultado multiplicar por 3. Dá no mesmo. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dividir o 280 por 7, dá 40, multiplicando por 3, dá 120. Você chega na mesma resposta. Beleza? Letra C. Sugiro agora que você pause o vídeo e tente responder essa questão. Quanto é 3/5 de 700? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Beleza? Conseguiu? Bom, vou fazer de uma forma só nesse momento, tá? Vou fazer pelas barrinhas. Mas aqui eu vou te dar uma dica muito importante que pode adiantar a tua vida lá no concurso público, que é a divisão por 5. Quando tu for dividir por 5, pega essa dica que eu vou te dar agora para adiantar a tua vida. Tu dobra o número que tu quer dividir e volta uma casa. Para quem é mais íntimo com matemática, voltar uma casa significa dividir por 10. Por exemplo, precisamos lá na hora da prova dividir 80 por 5. Para não estar perdendo tempo, dobra o 80. O dobro de 80 é 160. Volta uma casa, fica 16. Isso vai te ajudar aqui na letra C, beleza? Isso é quando for dividir por 5. Dobra o número e volta uma casa, beleza? Show de bola, professor. Bom, aqui eu vou fazer pelas barras. Então, o que é 3/5? É uma barra que você dividiu em 5 partes, ó, dividiu em 5 partes, e você vai pegar 3. Então, já vou pintar ali as 3. Beleza? Beleza, professor. Novamente agora,
o todo tem que dar 700. Vou pegar 700 e quebrar em 5. Ah, professor, mas pela dica que o senhor acabou de falar, para dividir por 5, a gente dobra o número, então dobra 700, é 1.400, e volta uma casa, 140. Então, cada parte dessa equivale a 140. Ficou fácil, então, né? Se cada parte dessa vale 140, para achar 3 partes, o que eu vou fazer? 140 mais 140 mais 140, ou seja, 420. Beleza? Então, para calcular esse tipo de problema em fração, você pode fazer ou pelo método das barrinhas ou pelo método de substituição do DI por multiplicação. Beleza? Tá. Agora, vamos supor que você chegue na prova e tenhamos um problema um pouquinho contextualizado, né? Vamos pensar no seguinte problema assim. Vou escrever para você aqui, construir contigo, beleza? Ó, o salário, vamos colocar assim. Sabe-se, veja como vai ficar fácil para você a ideia. Sabe-se que 2/5 do salário de Douglas, 2/5 do salário de Douglas, equivale, ou seja, é igual a, digamos, vamos botar um negócio aqui mais ou menos real, né? 1.200, né? 2/5, 1.200. Qual o salário total? Qual o salário total dele? Bom, como é que a gente faz isso? Bom, qual o normal de resolver essa questão? Ah, professor, bota que o salário é X e sai fazendo a continha com X. Pode ser? Pode. Mas você pode interpretar, ó, 2/5 do salário dele. Peraí, vamos resolver. 2/5, eu vou desenhar a barrinha. Eu gostei da barrinha. Tá, então 2/5 do salário dele, eu posso representar como se fosse uma barra que eu dividi em quantas partes, gente? Ah, professor, que eu dividi em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou pintar 2 partes. Então, 1, 2 partes. Beleza? Beleza, professor. Show de bola. Isso aqui agora, diferente dos problemas anteriores, eu não sei o valor total. Total é o que eu quero. Mas eu sei que essas 2 partes aqui, juntas, que é o 2/5, equivalem em dinheiro a 1.600. Opa! Já ia colocando um passo à frente. Ó. 1.200, perdão. Se 2 partes juntas equivale a 1.200, como que eu faço para achar uma parte? Pega 1.200 e divide por 2. Então, cada parte dessa é R$ 600. Logo, o salário total dele são 5 partes, onde cada parte equivale a R$ 600. Então, é 600 multiplicado por 5. Dá 0,030. Dá 3.000. Quer outra dica? Que pode te ajudar aí no teu concurso público? Quero, professor. Quando você vai multiplicar por 5, você pode fazer o seguinte, ó. Divida o número por 2 e adiante uma casa. Isso pode adiantar a tua vida. Como assim, professor? Adiantar uma casa é multiplicar por 10, tá? Como assim? Por exemplo, a gente queria multiplicar os 600 por 5, né? Esse caso é fácil, mas vamos pensar que fosse um caso mais complicado. Quem é a metade dos 600? 3.000. E agora, perdão, 300. E agora adianta uma casa, 3.000. Toda vez que for multiplicar por 5, você pode usar esse procedimento. Entenderam a questão, gente? Com a barrinha é algo muito poderoso. Pode ajudar demais você lá no teu concurso público. Beleza, professor. E agora, vamos ao estudo das operações básicas, beleza? Operações básicas com fração. Bom, o que a maioria aprende? Geralmente se aprende fração com MMC. Mas eu não vou partir desse princípio. Eu vou construir com você deixa eu só conferir se está gravando, tá? Eu vou construir com você uma sequência de raciocínio que você possa aí utilizar para sempre, livre de decoreba. Então vamos começar com a primeira operação, que é a adição. Beleza. Vamos pensar o seguinte aqui comigo. Se eu tenho na letra A, por exemplo, deixa eu só dividir isso aqui, para não ocupar muito espaço desnecessário. Se eu tenho, por exemplo, aqui na letra A, calcule 2/7 mais 3/7. Bom, observe que são duas frações em que os denominadores, os caras que estão embaixo,
são iguais. Beleza? Então, o primeiro é uma barra que eu dividi em 7 partes e peguei 2. E depois eu dividi em 7 partes e peguei 3. Então, quando os denominadores são iguais, tanto para adição quanto para subtração, você repete o denominador e você soma os numeradores. 2 mais 3 vai dar 5. Beleza. Aí vamos pensar nessa letra B de agora. 2 sétimos mais 3 quintos. Agora, eu não posso mais somar os numeradores, porque os denominadores eles estão diferentes. Beleza. Mas se eles estivessem iguais, eu poderia. Então, o seu principal objetivo, na hora de somar a fração, é deixar os denominadores iguais, subtrair também. A gente pode utilizar, que eu já falei aqui várias vezes no canal, o método da borboleta, que eu vou lembrar com você. Mas preste atenção nisso que eu vou te falar e que você deveria ter aprendido antes da borboleta, antes de utilizar MMC para resolver esse problema daqui. Preste atenção comigo aqui agora. Ó, quem é o denominador da primeira fração? É o 7, professor. Traz ele multiplicando a segunda fração em cima e embaixo. Então, vou multiplicar aqui por 7 e vou multiplicar aqui por 7. Por que eu tenho que multiplicar os dois ao mesmo tempo? Para que eu não altere a fração. Beleza. Quem é o denominador da segunda fração? É 5. Traz ele multiplicando a primeira embaixo e em cima. Ou seja, o denominador da primeira, eu multiplico a segunda fração em cima e embaixo. O denominador da segunda, eu multiplico a primeira fração em cima e embaixo. Olha o que vai acontecer. 2 vezes 5 dá 10. 7 vezes 5 dá 35. Mais 3 vezes 7 é 21. 5 vezes 7 é 35. O que eu fiz aqui? Os denominadores ficaram iguais. Repete e agora soma. 10 mais 21 dá 31. Caramba, professor, nunca tinha visto esse método. Vamos fazer mais uma com ele? Letra C, por exemplo. 2 terços mais 5 sobre 8. O que a gente pode fazer aqui? Quem é o denominador da primeira fração? 3. Vamos tentar deixar os denominadores iguais? Bora? Então, você multiplica a segunda fração por 3 em cima e embaixo. Quem é o denominador da segunda fração? 8. Ele multiplica a primeira em cima e embaixo. É uma troca de posições. A primeira fração fica 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. Mais 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 8 dá 24. Repete o denominador e agora soma os numeradores, porque está igual. Fica 31. Ah, professor, que massa. Beleza. Então, você pode utilizar essa técnica. Ou, uma outra possibilidade é a gente utilizar o que eu chamo de método, que também é muito bom, da borboleta. Beleza? Tudo isso para evitar você de estar tirando MMC. Mas você pode fazer por MMC. Beleza? Aqui é para te mostrar outras possibilidades. Então, pegue, por exemplo, a letra B. Você tinha 2 sétimos, vou refazer a letra B, mais 3 quintos. Como que é o método da borboleta, professor? Coloque uma barra de fração, beleza? E vamos fazer assim, ó. Quanto que é 2 vezes, ó, vezes, tá? 2 vezes 5 dá 10. Quanto que é 3 vezes o 7? Dá 21. Então, você faz 10. Qual o sinal que está no meio? Mais 21. E agora, embaixo, você multiplica os denominadores. 7 vezes 5 dá 35. 21 com 10 dá 31 sobre 35. Que massa, professor! Respondeu o problema também. Chegou na mesma resposta. É uma outra forma de fazer. Faça mais um. Letra C. Letra C era 2 terços mais 5 sobre 8. Vamos usar o mesmo método. Ó. 2 vezes o 8. 2 vezes o 8 dá 16. 3 vezes o 5 dá 15. Então, eu faço 16. Qual o sinal do meio? Mais 15. E embaixo, 3 vezes 8, 24. Então, vai ficar 31 sobre 24. Show de bola? E respondeu a questão. Beleza. Professor, quando que a gente vai utilizar esse método da borboleta? Bom, vamos colocar a observação para você colocar no seu caderno aí. Ó. Use, não esquece disso, para multiplicação, vou colocar pequenininho aqui. Perdão, gente, que multiplicação? Use para adição, não vou cortar não, tá? Vai ficar no vídeo aí. Use para adição
e subtração. Ou seja, só pode usar essa técnica aí que eu estou te mostrando, do método da borboleta, para mais e para menos, beleza? Tá. Professor, aquela técnica ali de trocar os denominadores, pode usar na subtração também? Pode usar. O fato é que eu estou te mostrando duas formas de somar a fração, beleza? Frações, sem precisar calcular o MMC. O MMC eu vou deixar para outra aula, beleza? Tá. Então vamos para subtração. 2. Subtração. Agora que a gente já tem, deixa eu corrigir ali. Agora que a gente já tem a ideia do que fazer, agora que a gente já sabe somar, subtrair, vai ser bem de boa, tá bom? A gente pode utilizar a técnica das trocas dos denominadores ou a gente pode fazer por borboleta. Como eu acredito, pela minha experiência, que a maioria dos concurseiros e vestibulandos aí preferem a borboleta, a gente vai por ela, tá bom? Beleza. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 sobre 7 menos 2 sobre 3. Como que eu vou fazer isso aqui? Pela técnica da borboleta. Mesma ideia. Vou multiplicar cruzando aqui. Lembrando, gente, se forem denominadores iguais, repete, subtrai. Se forem denominadores iguais, repete, subtrai os numeradores, tá? 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 7 dá 14. Agora, segue a ordem, tá? Você vai fazer 15 menos, porque o sinal agora do meio é menos, 14. E embaixo, 3 vezes 7, 21. 15 menos 14 dá 1. E lá embaixo, 21. Respondeu. Só isso, professor. Só isso. Show de bola? Letra B. 2 sobre 5 menos 3 sobre 9, por exemplo. 3 sobre 9 não, né? 3 sobre 9 dá para a gente reduzir. 3 sobre 11. Então, mesma ideia. 2 vezes 11 dá 22. 3 vezes 5 vai dar 15. 22 menos 15 dá 7. E lá embaixo, ó, 5 vezes o 11 dá 55. Respondeu. Então, para adição e para subtração, você segue exatamente da mesma forma. Pode utilizar o método da borboleta. Muito cuidado, que na adição você vai somar e na subtração você vai subtrair. Mas na subtração tem que se ligar na ordem. Primeiro o daqui, menos o daqui. Beleza? Tá. E de posse desses dois resultados, você está pronto para responder um desafio. Professor, estou pronto para responder um desafio? Estou. Você está, ó. Se x ao quadrado, opa, começou a complicar, mais y ao quadrado é igual a 400 e x vezes y é igual a 10, calcule a expressão abaixo. X sobre y mais y sobre x. E agora? Professor, eu estou pensando aqui e a única coisa que eu sei fazer com essa fração é utilizar o método da borboleta ou a troca de denominadores, a troca de posições de denominadores. Então, vou utilizar isso aí. É o que dá para fazer. Beleza. Então, vamos lá. Quem é x vezes x? Muito cuidado, gente. Ó, x vezes x não tem expoente, aqui é 1. Repete a base, já que são iguais, e eu estou numa multiplicação, e somos expoentes. Então, dá x ao quadrado. Ah, professor, clareou. Y vezes y dá y ao quadrado. Então, fico com x ao quadrado mais y ao quadrado. E lá embaixo é x vezes y, ou y vezes x. E agora? Agora é só substituir, ó. Vê como ficou fácil. Como que calcula x ao quadrado? Perdão. Quanto que vale x ao quadrado mais y ao quadrado? 400. E x vezes y dá 10. 400 por 10 dá 40. Respondi a questão sem precisar de muito esforço. Veja quanto te ajuda ter conhecimento. Conhecimento é poder, gente. Quanto mais conhecimento você tem, as coisas vão ficando mais fáceis para você. Show de bola? Entendeu? Beleza. Cuidado nessa notação de agora, ó, que eu vou te explicar aqui agora. Notação. Às vezes, pode aparecer na tua prova a notação do que a gente chama de número misto. O que é um número misto? Nada mais é do que uma fração que é maior que 1. Então, pode vir na tua prova o seguinte número, por exemplo, 2, 1/3. E aí tu pode ficar lá pensando, caramba, o que significa isso aqui? Bom, isso aqui nada mais é do que 2 inteiros mais 1/3 fracionário. Isso aqui nada mais é do que 2 mais 1/3. Ah, professor,
Caramba, isso já apareceu na minha prova e eu não sabia. Agora você sabe. Se aparece lá, por exemplo, 5, 2/3. O que é isso? 5 inteiros e 2/3 fracionários. É a mesma coisa que 5 mais 2/3. Beleza? Tá. Uma outra coisa que você também tem que se ligar é sobre a simplificação de frações. O que é simplificar? É reduzir. Por exemplo, tu faz tua conta e lá aparece, por exemplo, 20 dividido por 75. Aí tu olha para o gabarito e não tem essa resposta. O que tu vai fazer? Tu vai reduzir essa fração até chegar no gabarito ou até não dar mais para reduzir. O que é reduzir, professor? Achar um número que divida o cara de cima e o cara de baixo ao mesmo tempo. Achar um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Por exemplo, o 5 divide os dois ao mesmo tempo. Quanto que é 20 dividido por 5? Dá 4. Quanto que é 75 dividido para 5? Dá 15. Não dá para dividir mais? A gente chama isso aqui de fração irredutível. Ah, professor, porque não dá mais para simplificar. Essa primeira é redutível, dá para simplificar. Beleza. Letra B. Pausa o vídeo e tenta fazer agora. 29 não, que 29 é primo, né? Vamos colocar assim. 138 dividido por 240. Bom, como os dois são pares, você vai dividir por 2. Quanto é a metade de 138? Metade de 138 é 69. Beleza? Show de bola? Tá, professor. Metade de 240 é 120. Ainda dá para simplificar. Tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Tem o 3. Então vamos dividir por 3. 69 dividido para 3 dá 23. 120 dividido para 3 dá 40. Agora não dá mais. Chegamos em uma fração irredutível. Beleza? Não esquece, simplificar nada mais é do que encontrar um número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. Beleza? Tá. Vamos para as duas últimas operações para que a gente possa aí também ir para a resolução de questões contextualizadas, tá? Para que você fique bem craque. A terceira operação básica é a multiplicação, que é a mais simples de todas, tá bom? Na minha opinião, é a mais simples de todas. Na prática, o que você vai fazer para multiplicar? Por exemplo, 2/3 vezes 4 sobre 7. Você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Professor, não usa borboleta não? Usa não. Ó, borboleta é só para adição e para subtração, beleza? Tá, então aqui é numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 7, 21. E verificar se dá para simplificar ou não. Mas é só isso. Ah, professor, então de boa. Letra B. 2 sobre 7 vezes 3 sobre, por exemplo, 14. O que a gente vai fazer? 2 vezes 3 dá 6. 7 vezes 14, quanto que dá 7 vezes 14? Dá 98, professor. É só multiplicar. 7 vezes 10 dá 70. 7 vezes 4 dá 28. Juntou 98. Mas dá para simplificar. Eu posso simplificar aqui por 2 e aqui por 2. O 6 dividido para 2 dá 3 e o 98 para 2 dá 49. Agora não dá mais, é a fração irredutível. Moral da história: para multiplicar, você deve fazer numerador com numerador, denominador com denominador. Agora, uma observação aqui é que nessa letra B, você tem 2/7 vezes 3 sobre 14. Ao invés de multiplicar para depois simplificar, você poderia simplificar antes, desde que seja um cara que está em cima com um cara que está embaixo. Por exemplo, dá para simplificar o 2 com 14. Dá para dividir os 2 por 2. Ó. Aqui fica 1, aqui fica 7. E agora, 1 vezes 3 dá 3, 7 vezes 7 dá 49. Chega na mesma resposta. Beleza. E para fechar, a última operação, que é o que a galera às vezes se complica, que é a divisão. E aí eu vou fazer uma anotaçãozinha para que você coloque aí no teu caderno, coloque aí nas tuas anotações e não esqueça nunca mais. Beleza. Como é que divide frações? Simplesmente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Anota essa frase aí e vamos a um exemplo. Letra A.
Quanto que é 2/3 dividido, colocar a barra maior, por 3/7? Bom, como é que divide fração mesmo? Repete a primeira fração. Quem é a primeira fração aí? 2/3. Repete. E multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 3/7. Qual o inverso de 3/7? 7/3. E para multiplicar é de boa, né? 2 vezes 7, 14. E 3 vezes 3 dá 9. Ou seja, a gente transforma uma divisão em multiplicação. Então, letra B, por exemplo, 5/8 dividido por 3/11. Novamente, repete a primeira, que é 5/8, vezes o inverso da segunda. Qual o inverso de 3/11? 11/3. 5 vezes 11 é 55, 3 vezes 8 dá 24, e a gente responde a questão. Agora, cuidado! Cuidado! Se você tem, por exemplo, aqui na letra C, 2 dividido por 3/7. Professor, e agora? Quem é a primeira? A primeira é 2. Mas, professor, 2 é fração? É. Não tem ninguém embaixo dele? Tu pode escrever 2/1, pode não? Pode. Ah, professor. E o 3/7 tu repete aqui, ó. Então, repete a primeira, 2/1, e multiplica pelo inverso da segunda, 7/3. 2 vezes 7 dá 14, e 3 vezes 1 dá 3. Ah, professor. O mesmo acontece se o cara de baixo for inteiro, ó. Por exemplo, 3/8 dividido por 5. Não tem ninguém embaixo do 5? Coloca 1. E aí, novamente, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como a segunda é 5/1, o inverso é 1/5. 3 vezes 1 dá 3, 5 vezes 8 dá 40. Beleza? Então, você aprendeu a somar, a subtrair, a multiplicar e a dividir frações. E também a fazer um cálculo básico de frações a partir da sua estrutura básica. O que a gente vai fazer agora para fechar a aula? Vamos à resolução de 4 problemas para que você fique aí bem craque e possa gabaritar tua prova, possa continuar aí os estudos sobre esse tópico, tá bom? Mais avançado. Ó, os preços dos bilhetes de um teatro são diferentes para professores e alunos. Então vamos colocar aqui professor e aqui vamos colocar aluno. Beleza, professor. O bilhete do professor custa R$ 35. Então, R$ 35. E o bilhete do aluno custa 3/7 do preço do bilhete do professor. Ou seja, 3/7 de 35. Você tem duas possibilidades aqui, lembra? Você pode fazer uma barra, dividir em 7 partes e pintar 3. Ou você pode fazer 3/7. O de você interpreta como sendo uma multiplicação. E agora pode multiplicar o 3 por 35 e dividir por 7. Ou pode dividir o 35 por 7, que vai dar 5, e multiplicar por 3. Moral da história, o bilhete do aluno custa 15 e o bilhete do professor custa 35. A pergunta agora é, qual o valor gasto, valor total gasto, em uma peça de teatro que tenha 91 alunos e 6 professores? 91 alunos, 91 multiplicado por 15, cada aluno paga R$ 15. Mais 6 professores, 6 multiplicado por 35. 6 multiplicado por 35 dá 210. 91 multiplicado por 15, bora fazer aqui. 91 vezes 15. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 9, 45. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 9 dá 9. Então, isso dá 5, 6, 3. 1.365 mais 210 dá 1.575. Ficamos com o gabarito letra D. Veja que não foi uma questão difícil, depois de toda a teoria que a gente passou juntos agora, beleza? Próxima. Duas empreiteiras farão conjuntamente, ou seja, ao mesmo tempo, a pavimentação de estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Faça um desenho. Vamos pensar que aqui eu tenho uma extremidade A, vem uma empreiteira trabalhando daqui. Aqui eu tenho uma extremidade B, vem outra empreiteira trabalhando daqui. Uma delas pavimentou 2/5 da estrada. Eu vou pegar a estrada, dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Uma delas pavimentou 2/5. 2/5 é isso aqui, ó. Ah, professor. E a outra, os 81 quilômetros restantes. Então, quer dizer que isso aqui que restou, ó, equivale a 81 quilômetros. Ah, professor. E a pergunta é, qual o tamanho da estrada toda? A estrada toda, vou colocar assim, a extensão total, que é o tamanho da estrada,
são 5 partes. Eu só preciso saber quanto que vale uma parte para que eu pegue esse resultado e multiplique por 5. Concorda comigo? Só que eu sei que juntando essas 3 partes aqui que a questão falou, tem que dar 81. Como que eu faço, então, para achar uma dessas partes? Pego 81 e divide para 3. 8 para 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Sobra 2. Baixo 1. 21 para 3 dá 7. Não sobra nada. Então, cada partezinha dessa aqui equivale a 27 quilômetros. Só que as partes são iguais. Então, cada uma dessas aqui também vale 27 quilômetros. Moral da história, o total é 27 multiplicado por 5. Lembra que para multiplicar por 5, você pode dividir por 2 e avançar uma casa. Metade do 27 é 13,5. Avança uma casa, 135, letra B. Ou faz a multiplicação. 5 vezes 7 dá 35, fica o 5, sobe 3. 5 vezes 2 dá 10, com 3 que subiu dá 13. Extensão total, 135 quilômetros. Não tenha dúvida que esse modo das barrinhas ajuda demais você a resolver suas questões, tá bom? Próximo. Aqui é um pouquinho mais difícil, mas eu sugiro que você... Questão 3, tá? Esqueci de botar o número aqui. Sugiro que você pause o vídeo e tente resolver. Ó, calcule e assinale o valor dessa multiplicação daí. 1 sobre 40 mais 1. Gente, esse 1 daqui já vou botar sobre 1. Ah, professor, já está melhorando. O outro é 1 sobre 41 mais 1. Coloca sobre 1, tá bom? Vezes 1 sobre 42 mais 1 sobre 1. Vezes, vou colocar agora as duas últimas. 1 sobre 68 mais 1 sobre 1. E 1 sobre 69 mais 1 sobre 1. Quando aparecer uma questão dessa, já pense o seguinte: não vai dar para resolver na mão tudo. É muito grande. São 30 parcelas. Mas o que dá para fazer dentro de cada parênteses? Ah, professor, dá para somar. E somar eu sei. Faça o que você sabe. Dá prova, gente. Não tenta inventar, não. Faz o que tu sabe. E vê o que dá para fazer depois disso. Mas vai no simples. Não tenta uma ideia muito mirabolante. Faz logo o básico. Sabe somar? Sei. Então bora somar. Beleza. Então vamos somar aqui. Ó, vamos somar essa primeira fração. Então vai ficar 1 vezes 1 vai dar 1. 40 vezes 1 vai dar 40. Somou 1 com 40, 41. E embaixo fica 40. Vezes. Faz a mesma coisa na próxima. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 41 dá 41. Somou com 1, 42. E embaixo, 41. A próxima, 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 42 dá 42. Somou com 1, 43. E embaixo, 42. Moral da história. Eu acredito que você aí do outro lado da tela já está vendo um padrão. Ó, primeira fração, 41 por 40. A outra é 42 por 41. 43 por 42. Essa próxima, então, agora, tem que ser 44 por 43. Ah, professor. A próxima é 45 por 44. Até as últimas, ó, as duas últimas, que será, ó, 1 vezes 1 dá 1, 68 vezes 1 dá 68. Somou com 1, 69, sobre 68. E essa última, ó, 1, 69 dá 70, sobre 69. Beleza? Tá. Moral da história. O que tu vai fazer agora? Vai sair simplificando tudo que der. Porque quanto que é 41? Lembra que eu falei na aula? Pode simplificar à vontade, desde que só tenha multiplicação e divisão. Quanto é 41 por 41? Dá 1. Então não precisa aparecer. 42 por 42? Não precisa aparecer. 43 por 43 também. 44 por 44. Alguém vai cortar o 45, vai sair um monte, né? Alguém vai cortar o 69. Alguém antes cortou o 68. Se você abrir tudo. Ou seja, por cima só sobrou o 70. E por baixo só sobrou o 40. Ninguém cortou ele. E ninguém cortou o 70. Eu posso cortar esses dois zeros aqui, que é simplificar por 10. Sobrou 7 sobre 4. Ficamos com gabarito, letra C. E aí você não tem muito estresse. Observou o padrão? Ó, tenta responder de novo. Responde a questão. E para fechar, Pedro gasta 2/5 do salário com alimentação. Já vou botar aqui alimentação. E 1/4 com aluguel. Aluguel. E ainda sobra R$ 840. E a pergunta é, qual o salário dele?
a gente pode testar as alternativas, ou a gente pode pensar o seguinte: a alimentação é 2/5, mais aluguel é 1/4. Vamos somar essas frações para ver qual fração que sobra. Eu não posso juntar esse 840 com alimentação e aluguel ainda, porque a alimentação e aluguel estão em frações. E a sobra está em dinheiro. Então vamos somar isso aqui logo. Beleza. 2 vezes o 4 vai dar 8. 5 vezes 1 vai dar 5. 8 mais 5 vai dar 13. E lá embaixo vai dar 20. Interpreta essa fração daqui. Ah, professor, essa fração daqui é uma barra dividida em 20 partes que a gente vai pintar 7. Então, perdão, que a gente vai pintar 13. Se tem 20 e tu pinta 13, sobram 7 partes. Ou seja, o 840 são 7 partes. Então, para achar uma parte, eu pego o 840 e divido por 7. 8 por 7 vai dar 1, sobra 1, baixa o 4. 14 por 7 dá 2, sobra nada, baixa esse 0. 0 para 7 vai dar 0, 120. Ou seja, cada partezinha, cada bloquinho vale 120. Como eu quero o salário total, e o total são 20 parcelas, eu pego 120 vezes 20. Que na hora da prova tu só faz 2 vezes 12, 24, e coloca os dois zeros. 12.400, ficamos com gabarito letra A. Show de bola, gente. Então chegamos ao final da nossa aula, estudo de fração. Espero que você tenha gostado, compreendido. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá bom? Qualquer pergunta, qualquer observação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, tá bom? Se quiser ser membro, tem a área de membros aqui para você, com novidades, tá bom? Com conteúdos exclusivos. Qualquer dúvida, coloca aqui, a gente vai te ajudar. Deixa seu like, compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas e vamos embora estudar. Até a próxima, forte abraço, cheiro no coração, fui!